quero ler com vocês hoje pela manhã. Eu estou com uma série de mensagens e quero terminá-las no livro do profeta Amós. O profeta Amós, na categoria de estudo da Bíblia, é chamado de um profeta menor. Ele é profeta menor, não porque ele seja de menor qualidade. Ele é menor porque a obra que ele escreveu é pequena, é curta. Os profetas maiores são Jeremias, são Isaías, que tem 66 capítulos. Mas Amós escreveu pouco. E ele escreveu num tempo de prosperidade em Israel. E a grande marca do profeta Amós é que Israel, nesse tempo de prosperidade, não estava se tocando da realidade que vivia, da gravidade que vivia. Os seus tempos eram difíceis. Porque, e eu vou tocar nesse assunto quando eu entrar no tema propriamente hoje pela manhã, isso é muito comum para todos nós, que num tempo de prosperidade a gente não atina para outras dificuldades que a gente porventura tenha na família, no país. E o profeta Amós, ele está preocupado que Israel não perceba que é grave, que é sério, romper com a justiça, permitir a corrupção. É grave para um país aceitar desmandos. É grave quando nós nos tornamos insensíveis ao erro. Pode ser na nossa casa, na minha família, como pode ser num país inteiro. E o profeta está preocupado que Israel não está se tocando, que esses tempos não são comuns. Claro que toda a época da história, em todo o período da história, existem dificuldades. Qual período da história que não houve guerra no mundo? Que não houve fome? Em que tempo da história um grupo não dominou outro? Sempre houve isso. Mas há determinados momentos em que isso se agrava, se torna agudo. Por exemplo, nós não podemos comparar a Segunda Guerra Mundial com os anos 60. Os anos 60 tinha a Guerra do Vietnã. Mas a Segunda Guerra Mundial é um tempo agudo, é grave, tem uma gravidade maior. E o profeta está dizendo, Israel, presta atenção, que pode ser que o conforto, pode ser que a riqueza, que o bem-estar roube de vocês a capacidade de perceber que o tempo que nós vivemos é grave. Deixa eu ler para vocês o capítulo 6 do profeta Amós. As outras mensagens que preguei sobre o profeta Amós, elas estão todas gravadas. E estão à disposição de vocês, se quiserem, aqui no balcão da Doxa, que fica ali, é onde está o nosso material gravado. Todas essas mensagens estão gravadas e vocês podem adquirir ali. Hoje eu quero falar do capítulo 6. Eu vou ler da Nova Versão Internacional. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria.
Vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela. Depois prossigam até a grande Amate e em seguida desçam até Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reino do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos: eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo o que nela existe. Se 10 homens forem deixados numa casa, também eles morrerão. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali: há mais alguém com você? E a resposta for não, ele dirá: calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor. Pois o Senhor deu a ordem, e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Vocês que se regozijam pela conquista de Lo-debar e dizem: acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos: farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, e ela a oprimirá desde Lebo-amate até o vale de Araba, ou de Arabá. Lemos o capítulo 6 todos. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nos ajuda, porque a tarefa é sobremodo grande. Tentar entender e compreender não só o espírito, o tempo, não só a literatura de Amós, mas entender nas entrelinhas qual é o recado que o Espírito Santo tem para nós nesta geração, neste Brasil, nesta época, nessa realidade cruel que vive o Brasil hoje. E que nós, como brasileiros, possamos ouvir essa palavra, não minha, mas aqui vem de séculos, desde Amós até nós, para percebermos a voz do Espírito. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. O espírito da profecia de Amós é o espírito de ensinar Israel de que criar é mais fácil do que ressuscitar. Pensem comigo, ressuscitar o que está morto é mais complicado do que criar algo novo.
Aplique essa verdade no seu casamento, aplique essa verdade na sua empresa, aplique essa verdade na Bethesda, aplique essa verdade no Brasil. Criar é menos complicado do que ressuscitar. Ressuscitar é sempre mais difícil. Até porque ressuscitar implica que já está morto. Você só ressuscita o que já morreu. E lidar com matéria morta é mais difícil do que lidar com matéria-prima virgem. Também porque ressuscitar implica em lidar com algo que já apodreceu, ou está em vias de apodrecer. Então o profeta, ele adverte Israel o seguinte: é melhor a gente prevenir do que remediar. Aplique essa verdade no sua saúde. Aplique essa verdade no seu casamento, aplique essa verdade na sua empresa. É melhor prevenir do que depois ter que remediar. É melhor fazer certo do que depois ter que contratar advogado para defender você num processo criminal. Muito melhor. Muito mais fácil. É muito mais fácil você começar certo do que depois, lá na frente, ter que reconstruir os malfeitos porque você começou errado. Então, é nesse espírito que está o capítulo 6 do profeta Amós. Dizendo para Israel o seguinte: Israel, cá estou eu, profeta, sendo obrigado a dizer a você, Israel, que nós vamos ter que reconstruir um monte de coisa errada que vocês fizeram ou estão fazendo. Seria muito mais fácil se a gente já tivesse começado com um Brasil diferente? Se a gente tivesse lançado as bases de um país diferente lá atrás? Seria muito mais fácil do que está hoje tendo que corrigir um monte de besteira, desde a nossa proclamação da República em 1889, desde a independência do Brasil em 1822, não seria muito mais fácil se a gente tivesse começado certo desde lá? Agora nós temos que consertar. Seria muito mais fácil no seu casamento se você tivesse começado em outras bases, e agora depois de 8, 9 anos de casado, você está tendo que trabalhar um monte de coisa, porque as bases em que você começou o casamento estavam erradas? Eu quero, obviamente eu li para vocês e eu tenho certeza absoluta, não porque eu subestime a sua capacidade de entender, mas porque eu julgo por mim mesmo. Eu, quando li esse capítulo, assim, do jeito que li hoje para vocês de manhã, eu voei em muitas coisas. A leitura passou por cima da minha cabeça e eu não entendi muita coisa do capítulo. E eu acho que esse é um grande problema nosso em ler a Bíblia. E essa é uma das explicações por que nós evangélicos estamos, ou nós evangélicos não, porque eu já não me considero mais evangélico, porque que os evangélicos estão em tantas enrascadas, porque não têm a Bíblia como palavra de Deus. Os evangélicos leem a Bíblia apenas nos textos que são facinho da gente entender. Os outros complicados, os evangélicos deixam de lado. Por exemplo, quem lê o profeta Amós? Quantas pregações você já ouviu no profeta Amós na sua vida? Quantas eu preguei nos meus 30 anos de ministério no profeta Amós? Porque a linguagem é complicada, porque a literatura profética, ela é difícil da gente entender. Então eu sei, porque quando eu li hoje, a primeira vez essa semana, que eu passei 5 dias estudando só esse capítulo, quando eu li esse capítulo, eu confesso para vocês que eu falei, o que tem aqui?
Você teve essa sensação hoje de manhã? Quando eu li? Não precisa levantar a mão, não. Vamos versículo por versículo, ou grupos de versículos por versículos. E eu vou tentar trabalhar com vocês e a gente ler e a gente compreender capítulo 6 do profeta Amós e pegar algumas mensagens que estão aqui e entender melhor esse profeta. Vamos ler os versículos 1 e 2 de novo. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião. E que se sentem... Sião é um monte que fica em Jerusalém. Na geografia bíblica, se você já viu uma fotografia de Jerusalém, sabe aquele templo muçulmano enorme que tem em Jerusalém, com a cúpula dourada? Pois esse templo muçulmano que foi construído em Jerusalém, com essa cúpula dourada, está exatamente em cima do Monte Sião. Hoje. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Está falando das duas capitais, da capital do Israel do Norte e da capital do Israel do Sul. A capital do Israel do Norte era Samaria e a capital do Israel do Sul é Jerusalém, ou era Jerusalém. Vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela, e depois prossigam até a grande Amate, e em seguida desçam até Gate na Filistia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? O que o profeta está dizendo aqui? Ai de vocês que vivem no conforto, tanto em Jerusalém como em Samaria. Porque o conforto de vocês está servindo de parâmetro. E aqui tem uma mensagem importantíssima do profeta que serve para nós hoje. É que a minha realidade e o meu conforto não serve de parâmetro para medir a realidade do país. Eu, Ricardo Gondim, que vivo classe média, pequeno burguês, que tive dinheiro para pagar para os meus filhos estudarem em colégios particulares, que tenho um convênio médico, o meu conforto pessoal não serve de parâmetro para aferir como é que está o Brasil. E aqui tem uma lição importantíssima, é que a sua realidade pessoal não serve de régua para medir a realidade desse país. Porque se nós formos medir a realidade desse país pelo meu e o seu conforto, nós vamos cometer injustiças. A lógica deu que isso é a lógica do umbiguismo. O meu umbigo é o centro do universo e eu estou medindo a realidade tendo o meu umbigo como referência. Não pode, meu umbigo não pode ser referência. E essa é a chamada da compaixão. Qual é a chamada da compaixão? Você olhar para a realidade não a partir do seu conforto, mas você olhar a realidade colocando-se no lugar do que mais sofre. Deixa eu colocar essa lógica aqui numa coisa assim bem mais simples. Eu soube que nos Estados Unidos tem toda uma discussão nos Estados Unidos se está havendo mudança climática ou não, se está havendo aquecimento global ou não. E dizem que o presidente, o candidato a presidente é ato falho inominável. O candidato a presidente, o Donald Trump, disse não tem aquecimento global porque está nevando do lado de fora.
Quer dizer, o que ele fez? Ele determinou as mudanças climáticas do mundo inteiro a partir do quintal dele. Vamos transpor isso aqui? Essa semana choveu pra caramba e inundou a região ali de Osasco, a região da Zona Oeste. Mas no meu prédio só deu uma ventania. Eu percebi a ventania, vi as nuvens, mas não choveu. Eu não posso chegar e dizer assim, o pessoal de Osasco está com mimimi. Porque olha aqui, nem choveu. O que eles estão reclamando? Porque a inundação de Osasco é diferente do meu ponto de vista e da minha referência. E o que o profeta diz é, claro quem é da elite, claro quem está no conforto, os notáveis, não podem medir o sofrimento do povo a partir do palácio. Esse era o grande problema da Revolução Francesa, que aconteceu na Revolução Francesa. É que a corte de Paris morava em Versalhes, e Versalhes ficava quilômetros e quilômetros distante de Paris, e eles não sabiam qual era a realidade do parisiense morrendo de fome, porque eles estavam encastelados no castelo de Versalhes, e quando foram falar para Maria Antonieta que eles estavam passando fome, ela estava tão distante da realidade que disse, então, dei brioche, distribuam aí bolinhos com o pobre que está morrendo de fome. Não, não é essa a realidade, você está distante. Segunda coisa, eu li o versículo 1 e o 2, deixa eu ler o 3. Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado de terror. Ele está falando para a elite. Ele está falando para quem, e aqui tem um princípio importantíssimo, que vale para você, vale para a sua família, vale para o Brasil. Há situações em que arranjar um paliativo, além de não resolver o problema, produz uma tragédia lá na frente. Paliativo, além de não resolver, cria um problema maior lá na frente, porque o paliativo mascara o problema. Deixa eu dar um exemplo muito claro. Eu morei numa casa lá em Fortaleza, eu e a Jerusa, logo que a gente voltou dos Estados Unidos, nós morávamos numa casa, e a nossa casa era separada por um muro de uma favelinha. Tinha a minha casa, um muro, e do outro lado do muro, uma favelinha. Favelinha de 5, 10 casas, por isso que eu digo favelinha. Era um beco de casinhas pobres. Eu comecei a notar que estava tendo muito rato na nossa casa. Rato. Descobri que os ratos estavam fazendo um ninho embaixo do forno. E eu fiquei preocupado com o negócio de rato, né? Um dia me deu um estalo na cabeça. De olhar não para o muro lateral, mas de olhar para o muro, porque o muro lateral eu ia sempre lá, Jerusa até ajudava as mulheres, e a gente tinha uma relação com o pessoal lá boa. Olhar não para o beco, olhar para o fundo do quintal, do beco e nosso. Coloquei uma escada, subi no muro. Quando eu olhei no muro do lado de lá, eu não estou brincando com vocês não, tinha uma montanha de lixo dessa altura assim, quase encostando no topo do muro. E aí eu descobri que o pessoal da favelinha
jogava o lixo por cima do muro, no quintal deles e meu. Resultado, o lixo estava, obviamente, sendo um criadouro de ratos. E qual era a lógica do pessoal aqui da favelinha? Jogando o lixo por cima do muro, a gente não vê mais o lixo e a gente está livre do lixo. Você joga o problema, afasta o problema da sua vista e você acha que resolveu. Mas ao afastar o problema da nossa vista, nós não resolvemos o problema. Nós criamos uma tragédia futura. E qual é a tragédia futura? É que agora nós temos uma infestação de ratos. Vocês se lembram no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, um problema gravíssimo que há no Rio de Janeiro, um bairro que foi feito até um filme chamado Cidade de Deus. Qual foi a lógica da Cidade de Deus? Vamos fazer um bairro que naquela época era longe, vamos colocar os pobres bem longe da gente, porque longe dos nossos olhos a gente não tem muito que se preocupar com eles, e vamos cuidar da nossa vida. Qual foi o resultado? Cidade de Deus se transformou num polo hoje de violência no Rio de Janeiro. Porque não adianta você jogar o problema por cima do muro achando que você vai se ver livre do problema. Você não vai se ver livre do problema. E é isso que o profeta está dizendo para Israel. Israel, quando você maquia a injustiça, quando você colore a opressão, quando você marginaliza as pessoas, quando você cria muros ao redor do outro para que o outro não chegue a você, você se sente protegido dentro do muro. Mas na verdade você não está criando uma solução, você está adiando o problema, e esse problema adiado vai lá na frente ser uma tragédia. Isso vale para a minha saúde. Os paliativos não resolvem. Não sou dentista, mas os dentistas me dizem que você está com dor de dente, você vai na farmácia, aí tem uma massinha, tem um negócio que você põe dentro do dente, cariado, e a dor passa. Aquilo é um paliativo horroroso. Porque a dor passa, você deixa de ir ao dentista e você vai perder o dente. Não resolve. Adiar o dia da confrontação gera uma paz. Você já conversou com ele? Você já conversou com ela? Não, pastor. Deixa que o tempo resolve. Eu acho melhor vocês dois conversarem. Não. Vamos dar tempo ao tempo. E esse dar tempo ao tempo é um criadouro de ratos, muitas vezes. Por isso eu tinha um amigo que ele dizia: Ricardo, é melhor passar 15 minutos de vergonha do que 10 anos de constrangimento. Não resolver algumas pendências, seja na nossa vida pessoal, seja num país como o nosso, não adia o problema, cria uma tragédia. Mas vamos em frente. Vamos ler os versículos 4 e 7. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros, os novilhos mais gordos, dedilham suas liras como Davi,
e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinhos em grandes taças, se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Nada conspira mais contra a vida do que perder a compaixão. É isso que ele está dizendo aqui. E o que é que fez o povo perder a compaixão? Porque ele termina dizendo assim, ó, vocês não se entristecem com a ruína de José. Por que vocês não se entristecem com a ruína de José? Os versículos anteriores ele diz por quê. Vocês se deitam em camas de marfim, deitam e se espreguiçam nos seus sofás, comem os melhores cordeiros, os novilhos mais gordos, dedilham suas liras como Davi, bebem vinhos em grandes taças, ungem a cabeça com os óleos mais finos. E o profeta aqui faz uma correlação muito interessante entre a falta de compaixão e o conforto. Falta de compaixão e o conforto. E a relação que ele faz aqui é a seguinte: quanto mais ávido, sedento, sequioso, desejoso de conforto uma pessoa for, mais inclinada ela é a perder a compaixão. Está aqui no versículos 4, 5, 6 e 7. Quanto mais ávido de conforto, quanto mais a pessoa deseja. É muito interessante que o profeta faz uma correlação aqui muito grande entre dois pecados capitais. Dois pecados capitais. Vocês sabem quais são os pecados capitais? Na Idade Média, os monges da Idade Média disseram o seguinte: existem 7 pecados que são os principais. Todos os outros nascem desses 7. Estava fazendo assim? 7. Gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba. 7 pecados capitais. Gula, que não é só o alimento físico, não é só a comida. Gula no sentido maior. Gula no sentido de apetite desenfreado. Gula. Guloso. Come, mas naquela época era comida mesmo. O cara que senta na mesa e come. Os monges diziam, isso aí é um pecado capital. Se você não consegue controlar o que você come. Avareza. Apego excessivo ao dinheiro, a bens materiais. Por que eles diziam que a avareza é um pecado capital? Porque o homem que tem avareza, a mulher que tem avareza no coração, se dobrou diante do Deus chamado Mamon. Terceiro, luxúria. Luxúria é o desejo desenfreado pelo conforto. Luxúria é viver no mundo da riqueza, dos fetiches que dão status. Luxúria. Quer ver uma luxúria? Um exemplo de luxúria.
Eu vi uma pessoa rica uma vez dizer assim: ah, não quero mais BMW não, virou muito arroz de festa. Eu quero agora um carro que ninguém tenha, ou poucos tenham, para quando eu andar na rua, eu não vou transitar nas ruas de São Paulo, eu vou desfilar. Isso é luxúria. Quer ver luxúria? Uma socialite lá do Rio de Janeiro disse assim: eu não gosto mais de ir para Paris, tem muito brasileiro classe média. Eu gostava de ir para Paris quando lá só ia a aristocracia brasileira. Isso é luxúria. Ira, cólera, a raiva e o ódio implacável, inveja, que é eu desejar não o que você tem, é eu desejar que você não tenha para que eu tenha. Preguiça. Preguiça é a indolência, no latim, assedia. Lentidão, morosidade, procrastinação, inação, paralisia diante da vida. Não é aquela preguicinha gostosa do feriado que a gente dorme um pouco mais, não. Soberba, que é o orgulho, é o queixo acima dos outros. E aí o profeta diz aqui o seguinte: Israel cometeu dos 7 pecados capitais, 2. Se deitam em camas de marfim, se preguiçam em seus sofás, comem os melhores novilhos. Quais são os 2 pecados que eles cometeram aqui? Principalmente 2. A luxúria e a preguiça. Preguiça, e eu repito, não a preguiça no sentido de hoje eu estou com tanta preguiça, eu queria ficar em casa. Não. Preguiça, esse conceito de perdi a compaixão. Perdi o que me move a lutar pela vida. Imobilismo. Então deixa eu explicar para vocês. Quanto mais confortável e quanto mais vontade da luxúria, mais imobilizado ou imobilizada é uma pessoa. Quanto mais um país vive em busca da riqueza e dos índices econômicos, menos inclinado ele está a fazer justiça social. Então eu posso dizer o seguinte, que o ócio rouba a compaixão. Deixa eu falar uma coisa para vocês hoje de manhã aqui. O grande problema evangélico que nós enfrentamos é a falta de compaixão. Porque o que aconteceu conosco, religiosos do século 21, é que nós transformamos o nosso culto numa coisa vertical e nós nos esquecemos da dimensão horizontal. E essa é a denúncia do Apocalipse contra a igreja de Laodiceia. Você é rica, você tem tudo, você tem poder, igreja, você hoje disputa poder político, igreja, mas você não sabe que você perdeu a capacidade de chorar. E quem perde a capacidade de chorar é desgraçado, é cego e é nu. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja. Jesus não foi embora. Essa ideia de que Jesus foi embora e que um dia vai voltar não é bíblica. Jesus nunca foi embora. Ele disse, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, eu estou aí.
Eu posso dizer o seguinte: Jesus não foi embora, Jesus ocultou-se. É diferente. Jesus não foi embora, Jesus ocultou-se. Tornou-se imperceptível aos olhos físicos, mas Ele está aqui, entre nós, no nosso meio. Eu posso dizer o seguinte: Jesus não foi embora, Jesus se disfarçou. Ele se disfarçou, Ricardo? De acordo com Mateus capítulo de número 25, Jesus está disfarçado entre o que tem fome, o que tem sede. Porque de acordo com Mateus 25, no último dia, quando comparecermos todos diante do trono de Deus, Jesus vai dizer: eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. E eles vão perguntar: Senhor, quando foi que nós te vimos nu? Como foi que nós te vimos com fome? Quando foi que nós te vimos com sede? Quando você estava dando a um desses pequeninos. Jesus está no nosso meio, só que Ele está disfarçado. E o que impede a mim de ver Jesus? Como é que eu posso vê-lo? De que maneira eu posso perceber Jesus? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o mais fácil? Ver Deus num grande milagre ou ver Deus no rosto de um necessitado? Qual é o mais fácil? Ver Deus no espetáculo do mar vermelho se abrir em dois, eu ver o mar vermelho se abrir em dois e dizer: isso é Deus? Eu ver uma sarça pegando fogo e não se consumir e eu dizer: isso é Deus? Eu ver cair fogo do céu e consumir mais de 400 profetas de Baal e eu dizer: isso é Deus? Ou eu ver Deus no rosto de uma criança com síndrome de Down? Ou eu ver Deus no rosto do negro que trabalha numa mina de carvão? Ou eu ver Deus no indigente da Santa Casa de Misericórdia que vai morrer hoje de manhã por falta de atendimento médico? Qual é o mais fácil de ver Deus? E o profeta diz: vocês que se deitam em camas de marfim, vocês que se espreguiçam nos seus sofás, claro que vocês têm mais facilidade de ver Deus nos espetáculos maravilhosos do que nos gestos de compaixão. Qual é o mais fácil? Ver Deus num milagre de prosperidade? Ou ver Deus num abraço carinhoso entre dois amigos que se consolam no meio de uma tragédia? Qual é o mais fácil? Meter o dedo na ferida de Jesus e dizer: sim, é você mesmo? Ou crer no testemunho de Maria Madalena que disse: eu vi o Senhor? Qual é o mais fácil? Qual é o mais fácil? Vamos em frente, porque eu disse que ia terminar o capítulo e eu quero terminá-lo. Versículos de 8 a 11. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo: assim declara o Senhor, o Deus de Israel: eu detesto o orgulho de Jacó, odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Se 10 homens forem deixados numa casa, também eles morrerão.
E se um parente que tiver que queimar os corpos vier para tirá-los de casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali: há mais alguém aqui com você? E a resposta for não, ele dirá calado. Não devemos sequer mencionar o nome do Senhor. Pois o Senhor deu a ordem e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Deixa eu falar uma coisa que, lendo esses versículos aqui, me vem à mente, ou me veio à mente. É que a intensidade do amor deve determinar a intensidade do nosso ódio. É um erro muito grande a gente dizer assim: desde que eu me converti, pastor, eu tirei todo o ódio do meu coração. Mentira. Porque se você não tem ódio, você também não tem amor. Todo mundo que ama, com a mesma intensidade que ama, tem que odiar. O Salmo 139, inclusive, o salmista diz assim: não odeio eu, Senhor. Não odeio eu aqueles que fazem o mal. Mas veja aqui que o versículo não é que Deus odeia Israel. Deus não odeia Jacó. Deus odeia o orgulho em Jacó. Deus não odeia você. Deus não odeia você. Deus não odeia. Pelo contrário, João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não odeia você. Como Deus ama você, e ama de tal maneira, Deus odeia tudo o que destrói você, o que ameaça você. Deus ama o Brasil. E vou dizer mais, Deus ama o Brasil sem fazer distinção, sem fazer acepção de classe. Deus não faz acepção de cor de pele, se é nordestino, se é paraibano, se é gaúcho, se é paulista, se é mineiro. Deus não vê essas coisas, Deus não vê essas fronteiras. Deus não ama porque você é evangélico, porque você é católico, porque você é umbandista. Deus ama você. O amor de Deus e porque Deus nos ama de tal maneira, Ele odeia tudo aquilo que destrói você. Claro, porque Ele ama você. Eu odeio qualquer coisa que ameace a vida dos meus filhos e dos meus netos. Amigo, não vá na direção dos meus filhos e dos meus netos, que você ganha um inimigo. Mas você ganha um inimigo não é porque eu odeio você, porque eu amo os meus filhos. E Deus está dizendo: Israel, a veemência com que eu falo não é para mostrar o quanto eu sou intolerante, é para mostrar tanto que eu amo vocês, Israel. E como Deus fica inconformado com qualquer processo que conspire contra a nossa vida. E foi por isso que enviou o seu Filho, para vir buscar e salvar o que está perdido. Jesus disse: eu não vim para os sãos não precisam de médico, eu vim porque vocês são amados de Deus. Essa igreja que existe por causa do grande amor de Deus pelas pessoas, que não se conforma de ver processos lentos, diabólicos, destruindo com você, com a sua vida. Quanta energia
Eu vendo aqui a pastora Célia falando do interesse de ajudar pais, mães, que cuidam, que educam, que lidam sozinhos com os filhos. Quanta energia, para quê? Por quê? Não é um negócio. Porque Deus ama você. Deus ama gente. E Deus odeia tudo o que ameaça as pessoas que Ele ama. E Deus odeia não é porque Ele é justo. Que muita gente diz assim, Deus ama, mas também Ele é justo. Não é por isso não. Deus odeia não é porque Ele é justo. Deus odeia porque Ele ama. Porque quando a gente ama, a gente odeia aquilo que ameaça o objeto do nosso amor. Não odiaria eu? O que conspira contra a vida, contra a nossa segurança, contra a nossa saúde, contra o nosso bem-estar, não odiaria eu? Ficaria eu de braços cruzados, vendo a minha casa, os meus filhos, o meu país, a minha cidade, a minha igreja, indo para as cucuias. Se você ama, você tem que odiar aquilo que puxa para baixo, que destrói. E eu vou terminar dizendo o seguinte, que dos versículos 12 ao versículo 14, que eu quero ler para vocês, vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem, acaso não conquistamos Carnaim por nossa própria força? Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos, farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, e ela a oprimirá desde Lebo Amate até o vale de Arabá. O que é isso aqui? É Deus dizendo, Israel, de nada valem as ilusões diante da realidade da vida. Qual era a ilusão de Israel? Vitórias falsas. Pequenas vitórias. Nós não estamos tão mal, conquistamos Lodebar. Que Lodebar do inferno é esse? Que vitória mais vagabunda foi essa que vocês tiveram contra Lodebar? Vocês estão mentindo para vocês mesmos. Essas vitórias são falsas. Eu não estava aqui, mas me disseram que teve um jogo de handball, um jogo desse aí das Olimpíadas, e que o Brasil não tinha a menor chance de ganhar, e a torcida começou a torcer pelo juiz. É o Corinthians ganhar do Arapiraca. Ganhamos do Arapiraca, pastor Ricardo, aleluia! Arapiraca? Vocês estão se enganando, cara. Você é timinho. Eu queria ver você jogar contra o Manchester, contra o Barcelona. Você está mentindo para você mesmo. O triunfo que me engana paga bem no imediato, mas o preço final será amargo. Porque eu me enganei. Eu me iludi com pequenas e falsas vitórias. E Deus está dizendo, Israel, para de mentir para vocês mesmos sobre essas pequenas, falsas ilusões de vitória que vocês têm. É claro, porque a gente se engana, né? Mas afinal de contas não está tão ruim assim. Ganhei isso, ganhei aquilo, deu certo essa semana, isso aqui deu certo. E a gente vai tocando a vida de ilusão em ilusão, mentindo para nós mesmos, com essas grandes aspas aí, vitórias
que não são vitórias de nada. São enganações que a gente faz para nós mesmos. E Deus chama Israel e diz: Israel, para mostrar que a vitória de vocês é falsa, vai vir uma grande nação. E quando vocês toparem com uma grande nação, vocês vão ver que vocês estão fracassados. Que eu acho que é a mensagem do Evangelho. Não adianta eu dizer aqui para você: meu irmão, você é campeão, tudo vai dar certo essa semana. E a sua vida pode até ser que segunda, terça-feira, alguma coisa na sua vida dê certo. E essa pequena coisa que deu certo na segunda-feira engana você. E o que é urgente para você fazer no seu casamento, na sua vida, na sua história humana, você não faz. E no dia que vier uma grande pancada na sua vida, você vai ver que essas pequenas vitórias que lhe iludiram e mentiram para você, não passavam de delírios, de ilusões, em que você mentiu para você mesmo. Então, Deus quer ajudar a gente. Deus quer nos ensinar a construir a nossa história, sem precisar tanto remendo, tanta reconstrução, porque reconstruir é sempre mais difícil do que construir. E eu quero desafiar você hoje individualmente. Eu quero desafiar você como pai de família, como cidadão brasileiro. Cidadão brasileiro. Não é possível que um país tão lindo como o nosso, de pequenas vitórias em pequenas vitórias, vá para o buraco. E nós estamos indo para o buraco. Nós estamos criando um país, jogando lixo por cima do muro, pior para os nossos filhos do que o país que os nossos pais entregaram para nós. E sabe por que muito? Porque muito depende da meu próprio conforto. Depende muito de como eu vejo o mundo a partir do meu umbigo. E se a gente vê o mundo a partir da nossa realidade, nós nunca vamos perceber que a enchente de Osasco é um problema meu, embora não tenha chovido no meu bairro. É um problema meu. Não choveu no meu bairro, não, mas é um problema meu também, porque eu não tenho garantia nenhuma de que amanhã não vai chover também no meu bairro e vai estar seco em Osasco. E se a gente continuar assim, nós vamos nos iludindo, mentindo para nós mesmos, mentindo para a nossa consciência, até o dia em que nós não vamos ter como enfrentar a vida. Para você que já nos acompanha e chama Bethesda de sua igreja, vou te pedir 3 favores. Se liga. Primeiro, adicione aos favoritos os nossos vídeos. Segundo, deixa seu like. E para fechar, compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais. Juntos, nós vamos mais longe.